Parece que deu certo, né? Até disse ao professor, olha, vamos lá, vou fazer umas simulações prévias, né? E fizemos as simulações, deu tudo certo. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como havia sido determinado pelo professor Felipe, nós trataremos do terceiro setor, tá? Eu e a Alexandra, nós preparamos alguns slides para fazermos essa apresentação de hoje, e nós intercalaremos os slides, né, durante essa apresentação. Nós iniciaremos com a fala da Alexandra, e posteriormente eu ingresso apresentando outro slide, e assim sucessivamente, tá bom? Mas, reitero, fiquem muito à vontade para nos fazer qualquer indagação durante a apresentação, tudo bem? Então, vou aqui iniciar a apresentação. Dá para Deu certo? Estão visualizando? Sim. Muito bem. Então, Alexandra, a palavra está com você. E você pode me solicitando para avançar nos slides à medida em que você achar necessário, tá? Tá certo. Então, bom dia a todos, gente. Hoje nós vamos tratar justamente dos setores da economia. É um tema extremamente... Tá todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo bem, Luiz? Sim. Obrigada. É um tema extremamente interessante porque a gente consegue visualizar o que acontece no dia a dia da sociedade, que a gente escuta nos telejornais, como que isso acontece na nossa vida e às vezes a gente não tem essa noção. Conhecer os setores da economia é de extrema importância para a vida em sociedade. Agora, identificar todas as empresas que fazem parte do terceiro setor, aí já é uma tarefa mais difícil, mas vocês vão conseguir compreender como que funcionam esses setores, as categorias das empresas que integram. Agora, o nome de cada uma é bem complicado essa parte, porque são várias. São empresas, né, que vão contribuir com o Estado, que é justamente o que a gente vai conhecer agora. Pode passar, Luiz. Para a gente conhecer o terceiro setor, antes a gente vamos conhecer os 4 setores da economia, né? Mas vamos passar pela conceituação, pela importância da existência desse setor na economia e quais entidades integram. Quando a gente fala quais entidades integram, na verdade a gente vai explicar quais as categorias de entidades. São divididas em caixinhas, digamos assim, em 5 blocos. Nesses blocos, várias empresas fazem parte, desenvolvendo esse terceiro setor da economia. O terceiro setor faz parte da economia da seguinte forma. A economia, em que consiste a economia? É numa movimentação da sociedade na produção de bens e serviços para o bem-estar social. Em resumo, é isso. A sociedade se organiza para produzir bens, serviços, de forma a garantir a sua própria subsistência. Para que isso aconteça, esta economia acabou sendo dividida em 4 fatias. Pode passar mais um pouquinho? A primeira fatia da economia está com a administração pública, que são todas aquelas empresas que o professor vem explicando durante as aulas. Administração pública direta e indireta. A indireta exercida através dos seus próprios órgãos, como o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, nas suas atividades fins e atividades meios, que é aquela atividade principal, e também as outras. E na administração direta, que seria a autarquia, as fundações, a sociedade de economia mista, a empresa pública. Então, essas empresas que compõem o primeiro setor, a primeira camada da economia, para que ela existe? Ela existe para desenvolver o bem-estar da sociedade. Não há qualquer intenção de lucro por esta parte, mas sim para desenvolver e conseguir permitir que as pessoas tenham dignidade. Dignidade da pessoa humana e a própria solidariedade. É o primeiro setor. Aí o segundo setor, qual seria esse segundo setor da economia? Qual é a parte da sociedade que está nesse setor? São os particulares que idealizam uma empresa, uma atividade e oferecem no mercado. A partir do momento que ele oferece isso no mercado, visando o lucro, ele está desenvolvendo um produto ou um serviço, está fazendo rodar a economia na sociedade,
fazendo valer todos os princípios que a economia busca, como a livre iniciativa, o lucro, a dignidade também, a oferta de produtos e serviços, a solidariedade, dentro de uma camada da economia, que é diferente da primeira, que visa tão somente o bem-estar social. E aí chegamos no foco da aula de hoje, que é o terceiro setor. O que seria esse terceiro setor? Vai ser explicado mais à frente com mais detalhes do conceito, mas numa forma bem inicial, poderemos dizer que são particulares que se organizam para auxiliar o Estado na prestação do bem-estar social. Eles não têm qualquer fins lucrativos, essas empresas não têm qualquer tipo de fim lucrativo e trabalham de forma subsidiária. O que quer dizer isso? Eles não podem concorrer com o Estado, não podem tentar tomar o local do segundo setor, eles apenas contribuem trazendo algo a mais, contribuindo com demandas sociais que o Estado, na atual sociedade tão complexa que nós temos, não seria mais capaz de atender a todo tipo de demanda. Então, essas atividades que não são só exclusivas do Estado, podem ser exercidas por particulares que estão em colaboração com esse Estado. É o terceiro setor. Nesse terceiro setor, tem uma gama de empresas com características próprias, umas com ajuda, outras sem ajudas do governo e do poder público, e também de particulares, visando tão somente essa contribuição com o Estado e com a sociedade. E o quarto setor da economia é a economia informal. E como é isso, Alexandra? Na verdade, a economia informal é o que acontece no dia a dia. São empresas que não foram regulamentadas, são atividades que acontecem, atividades remuneradas, mas que a pessoa não declara. É uma tentativa de parte da sociedade de fugir dos impostos, né? É algo informal e, em regra, ilegal, né? Que é a parte do quarto setor da economia. Na parte seguinte, nós vamos entrar na conceituação, que eu vou passar a palavra para o Luiz, para ele delimitar bem esse item. Obrigado, Alexandra. Então, dando continuidade, tentando conceituar para vocês de uma forma simples o que seriam esses entes integrantes do terceiro setor, né? Então, as entidades do terceiro setor, elas também são chamadas de paraestatais. E por que esse nome? Paraestatais, porque atuam ao lado do Estado. E são particulares em colaboração com o poder público, como bem acentuou a Alexandra. Mas por que em colaboração? Eles são entidades em colaboração com o poder público porque são agentes privados, né, não integram de forma alguma a estrutura da administração pública direta ou indireta, ou seja, são agentes privados, mas que agem com a finalidade de suprir necessidades públicas, especialmente em atividades que não sejam de atuação exclusiva do Estado, como bem destacou também a Alexandra na fala inicial dela. Atividades exclusivas do Estado, pelo próprio nome, só podem ser executadas pelo próprio Estado. Daí a nomenclatura exclusiva. Por exemplo, o serviço postal, o Correio Aéreo Nacional, porque são atividades que estão elencadas na Constituição Federal, essas duas que eu mencionei precisamente no artigo 21 da Constituição, e que são, por opção do Constituinte, reservadas exclusivamente ao Estado. Porém, existe uma gama de serviços que não são exclusivos do Estado e que o Estado ele pode muito bem, para ter uma maior difusão das ações que conduzem a um bom oferecimento desses serviços, firmar essas parcerias com agentes privados, para que, pulverizando essas diversas ações necessárias ao atingimento desse interesse público, esses serviços possam ser prestados com melhor qualidade, com mais eficiência, tanto que esse terceiro setor ganhou uma expressão muito forte no nosso país a partir da reforma administrativa iniciada na década de 90, que, tendo por pauta, né, tendo por base, por assento maior, a eficiência administrativa, enxergou que os particulares poderiam aderir, né, a essas atividades de prestação de serviços públicos ou de ações que visam ao interesse público, sem necessariamente integrarem o conceito de administração pública.
Então, continuando aqui com o conceito nos slides, são entidades que atuam sem fins lucrativos. O que significa isso? Elas não vão, de forma alguma, oferir renda ou conseguir projetar seus rendimentos a partir das ações que realizam? Não, não é isso. Agir sem fins lucrativos significa que qualquer rendimento que venha a ser oferido por essa entidade não será objeto de divisão entre os integrantes da unidade. Ou seja, não haverá divisão de lucros entre os integrantes da entidade, como acontece, por exemplo, com uma sociedade empresária. A sociedade empresária ela existe visando ao lucro. Então, ao final do exercício social, de acordo com o que estiver previsto nos atos constitutivos de uma sociedade empresária, haverá sim a divisão, né, de lucros, né, dos dividendos. Isso não pode acontecer de forma alguma com as entidades do terceiro setor, tá? Elas prestam serviços públicos não exclusivos, porém de cunho social, nós já tratamos disso, e elas recebem incentivos do poder público. E por que isso acontece? Ora, como elas têm geralmente objetivos sociais, né, elas realizam ações em favor da educação, como, por exemplo, acontece com as escolas destinadas à primeira infância, muitas escolas, né, destinadas à primeira infância. Elas desenvolvem ações no campo do atendimento médico, como acontece com os hospitais filantrópicos, promovem eventos culturais, campanhas educacionais. Então, são todas ações que interessam ao poder público. E por interessar a ele, e ele não poder se desincumbir desse ônus de promover toda essa prestação de serviços de forma ampla e restrita, ele fomenta essa prática por esses agentes privados. E esse fomento se dá justamente mediante a entrega de certos benefícios. E seriam subvenções. Né? E que subvenções são essas? Que benefícios são esses? Que incentivos são esses que são oferecidos pelo poder público? Eu citaria aqui, como exemplo, a cessão de bens. A administração pública ela pode ceder bens a essas entidades para que elas possam funcionar, né? Existir a contento. A administração pública ela pode disponibilizar servidores públicos, né? Para que eles possam atuar ali na finalidade das entidades. Essas entidades, em muitos casos, são dispensadas de licitação, tá? Muito embora elas tenham a obrigação de se pautar nas compras e nas vendas que eventualmente realizem, de acordo com princípios gerais da administração pública, mas elas não estão amarradas ao procedimento formal licitatório que é exigido da administração pública direta e indireta, certo? Bom, e justamente por receberem incentivos públicos, como bem a Alexandra colocou, por receberem um fomento estatal, ou seja, recursos, bens, servidores que estão vinculados à administração pública, consequentemente, elas são submetidas a controle externo pelos tribunais de contas. Né? No plano federal, essas entidades se submetem ao controle do Tribunal de Contas da União e também se submetem a um controle ministerial, porque todas essas entidades, elas em virtude do tema, né, de atuação, né, da atividade que elas desenvolvem, elas estão vinculadas a um determinado ministério, seja o Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, né, ao Ministério da Cultura. Então, elas também são supervisionadas pelos ministérios ao qual estão vinculadas. Tá? Então, há essa dupla fiscalização formal, ministerial e também por órgãos de controle externo. E também, obviamente, que a própria sociedade é um grande fiscal, né, dessas entidades. E o Ministério Público,
né, ou seja, os promotores de justiça, os procuradores da República, eles também atuam fortemente na fiscalização dessas entidades. E para que isso? É para que elas não sejam entidades que apenas aparentemente se mostrem como parceiras do poder público, mas que, em verdade, existam apenas para favorecer meia dúzia de pessoas, né? Ou seja, que tem uma existência apenas de fachada. É justamente por isso que a fiscalização ela deve ser intensa, tá? Sim, Natiele, nós vamos dar, sim, alguns exemplos ao longo da aula, tá? Quando nós passarmos a tratar das entidades do terceiro setor em espécie. E aí nós certamente vamos colocar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Diversas leis, pessoal, regulam esse setor. Mas a principal lei que regula esse setor é a Lei 13.019, de 2014. Vou até colocar aqui no chat, para quem depois tiver a curiosidade de olhar essa lei, tá? Essa Lei 13.019, de 2014, ela estabelece as principais regras para que essas parcerias sejam firmadas com o poder público, né? Que essas parcerias com essas entidades sejam firmadas, ok? Então, nós passaremos agora a tratar da importância dessas entidades. Eu passo a palavra para a Alexandra. Obrigada, Luiz. Então, como a gente viu, é um setor da economia que visa realmente desenvolver todo esse bem-estar social sem qualquer tentativa de ter lucro. O lucro acontecendo, ele será aplicado na própria atividade para que consiga desenvolver mais ainda. Então, qual é a importância? O Luiz já iniciou tratando do tema, falando sobre como os serviços vão ser prestados de forma mais célere, com maior eficiência. É importante observar que toda uma política pública vem sendo criada para a sociedade que está em desenvolvimento desde sempre, né? Desde todas as revoluções industriais que nós estamos passando, ainda hoje, com o que se chama de quarta revolução industrial, a sociedade está cada vez mais necessária de produtos e serviços, de demandas que o poder público não conseguiria mais sozinho desenvolver, nem tampouco o próprio segundo setor. Além disso, tem uma camada da sociedade que precisa de determinados serviços e essa camada da sociedade não pode arcar. E aí entra o terceiro setor da economia para desenvolver tantos serviços de saúde, educação, meio ambiente, a própria conservação do meio ambiente, conscientização da sociedade e outras demandas sociais são necessárias e que o poder público sozinho não daria conta. Então, em 1970, lá nos Estados Unidos, começou-se a falar nessa setorização da economia e incentivar que uma gama da sociedade se ocupasse do que era do interesse realmente de toda a sociedade, e não deixar somente na mão do Estado ou na própria mão da economia que isso viesse a acontecer. Por quê? Porque se isso fosse deixado apenas nos primeiro e segundo setor, poderia haver uma escassez de produtos e serviços e a própria existência humana ou o bem-estar social estaria comprometido. E esse tema foi sendo desenvolvido em 1970 nos Estados Unidos, em 1980 na Europa, chegando ao Brasil em 1990, que o Luiz já abordou lá no começo. E a partir daí foi sendo incentivado com a criação cada vez mais de categorias de empresas que, com suas particularidades, desenvolvem diversas demandas sociais, sempre com foco no bem-estar social. E aí uma importância grande foi perceber que uma parte da sociedade conseguia mobilizar muito produto, muito serviço e recursos para atender às demandas sociais. E aí não se ficou tão somente na mão do Estado a promoção do bem-estar social. E daí a importância, que é justamente a concretização dessas políticas públicas. Aí vamos dar sequência agora, observando quais são as categorias de empresas que existem. As entidades do terceiro setor são divididas nesses blocos. Nós temos as OCIPs, o Serviço Social Autônomo, a Organização da Sociedade Civil, que é conhecida como OSC, entidades de apoio e a Organização Social, que é a OS. A partir de agora, nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas categorias. Como eu falei lá no começo,
Dentro de cada categoria dessa, existe uma infinidade de empresas que foram criadas e autorizadas criadas pelos particulares e autorizadas a funcionar, né, fazendo convênios e termos de parceria com o poder público. São inúmeras dentro de cada uma dessas caixinhas, mas as categorias são essas e elas se encaixam em cada uma categoria a partir das características que elas possuem. Vamos começar com a primeira delas, com o Serviço Social Autônomo, e eu passo a palavra para o Luiz. Bom, então vamos lá. Serviço Social Autônomo. Tenho certeza que todos vocês conhecem entidades ligadas, que recebem esse nome, né, que são assim qualificadas. Talvez vocês não as conheçam por esse nome, mas certamente já se depararam com elas, talvez até já tenham sido beneficiadas por ações praticadas por algumas das entidades chamadas de Serviço Social Autônomo. Bom, elas são entidades particulares criadas por autorização legal para execução de atividades de interesse do Estado. Essa característica, na verdade, é uma característica que toca a todas as entidades do terceiro setor, não apenas as entidades do Serviço Social Autônomo, né? Bom, vou destacar aqui essa parte inicial dessa frase primeira do slide. São criadas por autorização legal. Veja só. As entidades ligadas ao Serviço Social Autônomo, elas têm uma autorização por lei para serem criadas, mas quem irá criá-las efetivamente são confederações nacionais ligadas a determinadas profissões, a determinadas categorias profissionais. É o chamado Sistema S. Esse Sistema S, ele apresenta uma certa vinculação com áreas econômicas, com agrupamentos sociais, com agrupamentos profissionais. Por exemplo, eles têm vinculação com o comércio, vinculação com a indústria, vinculação com o transporte, vinculação com exportações, etc. E eu disse que vocês certamente já o conheciam porque são muito famosas. Por exemplo, o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, o SESC, Serviço Social do Comércio, SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, mas nós trouxemos aqui apenas 4 exemplos de uma infinidade de entidades ligadas que integram o Sistema S. Então, uma lei autoriza a criação dessas unidades, mas são as confederações nacionais que as criam. Por exemplo, o SESI, ele foi criado pela Confederação Nacional da Indústria, porque era interessante para os industriários do país capacitar as pessoas ligadas a essa categoria profissional, para que elas pudessem ter não só uma melhor qualidade de vida, mas também um melhor desempenho profissional, né, dentro de sua área de atuação. Então, havia, por um lado, o interesse de uma categoria e, por outro, o interesse do Estado, porque o Estado, obviamente, quer que as pessoas sejam capacitadas para bem desempenharem as suas profissões. O Estado, obviamente, quer que os industriários, que as pessoas que trabalham no setor industrial, sejam capacitados para tanto. Assim também com os comerciários, né? Assim, que eles possam ter acesso a cursos profissionalizantes, que eles possam, a cada dia, ter acesso a novas ferramentas tecnológicas que estão surgindo e que estão permitindo uma melhor entrega, né, de resultados em cada setor desse, em cada setor profissional desse. Então, como há uma convergência de interesses, nós temos, obviamente, um campo favorável, né, para a atuação do Serviço Social Autônomo. Eu destaquei, só para que a gente pudesse deixar isso mais concreto, eu entrei lá no site do SESI, né, e colhi de lá a missão, né, que eles apresentam como sendo aquela idealizada para essa entidade do Serviço Social Autônomo. Então, o que diz lá no site do SESI sobre a missão dessa entidade? Diz assim: contribuir para o aumento da produtividade do trabalhador
e para o incremento da competitividade da indústria do estado do Ceará, que no caso eu olhei o SESI Ceará, né? Mas se você olhar em qualquer SESI vai ter essa missão só trocando o nome do estado. E tudo isso por meio de soluções em educação e qualidade de vida. Ora, educação e qualidade de vida são, obviamente, temas caríssimos ao interesse público. Por isso que o Estado se coloca disposto a fomentar essa atividade. Também fiz a mesma coisa para o SESC. Qual é a missão do SESC? Colhi lá do site. Contribuir na construção de uma sociedade mais justa. Isso tem tudo a ver com o que está nos primeiros artigos da Constituição Federal, né? Promovendo a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente de menor renda, por meio de serviços subsidiados e de excelência. Então, eu destaquei a missão dessas duas entidades para que vocês pudessem, de forma mais concreta, perceber a importância delas e a razão pela qual o Estado se coloca à disposição para fomentá-las. Tá? Essas entidades, elas não precisam licitar, tá? Muito embora elas precisem observar os princípios gerais da administração pública. E o que significa isso? Você não está obrigado a licitar, você não está obrigado a fazer ali uma concorrência, um pregão, tá? Mas, quando você for escolher os seus fornecedores, você precisará seguir um regulamento que você aprove internamente, mas que garanta, pelo menos, a possibilidade de uma concorrência em um nível de igualdade entre os participantes, tá? Que a escolha seja feita por critérios objetivos e não por apadrinhamento, por critérios subjetivos, pessoais, de quem estiver ali integrando a comissão, né, de escolha de fornecedores. Então, essas entidades, elas não estão ali presas às amarras licitatórias, mas têm que observar esses princípios gerais, né, da administração pública. E algo muito importante está aqui. Elas possuem capacidade tributária para a fiscalidade, para cobrar tributos. Se eu pudesse dizer qual é a característica mais marcante dessas entidades do Sistema S, eu diria que seria essa. Por quê? Tributos. Quem tem a competência tributária, ou seja, a competência para criar tributos, são os entes, né, da administração direta. Então, a União, estados e municípios, Distrito Federal, são eles que têm a competência tributária, de acordo com a divisão colocada lá pela Constituição Federal. Tá? No caso de contribuições, essas contribuições de categorias profissionais, a competência tributária é da União. Mas esses tributos são criados pelas entidades da administração direta, pela União, no caso específico aqui, porém, a União permite que essas entidades do setor S possam cobrar esses tributos dos particulares, né? Daqueles profissionais que estão vinculados a essas entidades. Então, você tem lá o comerciário, o industriário, eles precisam recolher tributos que são criados pela União, mas podem ser cobrados por essas entidades. Então, se você conhecer um comerciário ou industriário, pergunte a ele, você paga tributos, como é que se dá esse pagamento, como é que se dá esse recolhimento, quem é que te cobra? Certamente ele vai dizer que quem faz essa cobrança direta é uma dessas entidades. Então, essa é uma característica marcante que distingue essas entidades das demais que serão vistas aqui, né, ao longo da aula. Os serviços prestados não são exclusivos, mas essa característica é uma característica que toca a todas as entidades do terceiro setor, né? O regime de pessoal é um regime seletista. E por quê? Porque os colaboradores dessas entidades não prestam serviço, concurso público, né, para integrarem o quadro dessas unidades. Os agentes são equiparados a servidores públicos para fins penais.
professor Felipe até destacou isso em aulas anteriores, que quando a gente está dentro da seara criminal, da seara penal, o termo servidor público, ele ganha uma dimensão muito maior do que aquela que a gente consegue extrair de lições de direito administrativo, né? Para o direito penal, são considerados servidores públicos, funcionários públicos, né, para fins penais, todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, estão ligados à administração pública, gerem bens da administração pública, tomam decisões, né, a respeito de temas vinculados à administração pública. Ainda por mais que essas entidades não integrem a administração pública direta ou indireta, mas os colaboradores que nelas atuam vão tratar de temas que são caros ao interesse público, vão utilizar bens, muitas vezes, cedidos pela administração pública, vão vão gerir recursos que têm origem pública, e por isso eles assumem essa responsabilidade. E os dirigentes dessas unidades podem, sim, ser responsabilizados penalmente, tal qual um servidor público integrante da administração pública direta, tá? Aqui eu também já falei, o orçamento, né, contribuições para fiscais ou repasses de recursos públicos. E não possuem privilégios administrativos. Por quê? Bom, como elas são entidades privadas e não integram a administração pública formalmente, elas não podem gozar de privilégios que são próprios da administração pública, tá? Bom, agora nós falaremos um pouco sobre entidade de apoio e eu passo a palavra para a Alexandra. Então, dando continuidade, muito do que a gente aprendeu agora com o Luiz se aplicam também às entidades de apoio. O que seriam essas entidades? Elas funcionam ao lado de, normalmente, universidades e hospitais, buscando, mais uma vez, atender ao interesse público, algo que seja do interesse da sociedade. E uma vedação que a lei traz expressamente é que as universidades, pode passar, Luiz, as universidades e os hospitais não podem criar uma entidade de apoio para apoiar a si própria, por exemplo, na limpeza, nos serviços de gráfica, isso não pode, tem que ser algo que seja de interesse social. E aí, o que seriam essas entidades? Também são pessoas que se organizam, são esses particulares que se organizam, criam determinadas empresas para desenvolver atividades auxiliares. Por exemplo, nós temos 2 exemplos na UFC, que é uma fundação chamada Astef, isso mesmo, que ela desenvolve a pesquisa, ela desenvolve ensino, ela traz alguns cursos gratuitos para a sociedade, e tem a Fundesc na UES, que também tem essa missão, que é divulgar o conhecimento. Então, o que a gente colocou aí no slide, né? São particulares que atuam ao lado de universidades e hospitais, auxiliando no exercício dessas atividades, por meio de realização de programas de pesquisa e extensão em atividades que não sejam exclusivas do Estado. Então, tudo que aquilo a gente viu na visão geral e na parte de OS, muita coisa vai se repetir aqui. Um detalhe também dessas empresas: qualquer problema que você tenha e vá acioná-la judicialmente, vai ser na justiça comum. Por quê? Justiça estadual. Porque elas não fazem parte da administração pública federal, por exemplo, mesmo que ela trabalhe junto com a UFC. Ela vai ser acionada na justiça estadual, que é ela não tem a prerrogativa que o Luiz falou, as prerrogativas que a administração pública tem, também não tem um privilégio de foro, que é ter um foro, um determinado setor da justiça para tratar dos problemas dela. Não, ela vai para a justiça comum estadual. Elas são formadas num formato de fundação, associação ou cooperativa. Eu dei 2 exemplos de fundações aqui, que é a da UES, que é a Fundesc, e da UFC, que é a Astef. Muitas vezes são criadas pelos próprios servidores do órgão ou entidade pública, mas é importante ressaltar que a lei federal proíbe que o servidor federal esteja dentro dessa entidade de apoio no horário do trabalho dele. Ele pode prestar esse auxílio depois do expediente ou antes, mas durante não. Não há essa vedação para o servidor estadual. Ele pode, inclusive, ser cedido, né?
Muitas vezes os recursos são privados para desenvolver esse interesse social. E a consequência disso, como é tudo bem desenvolvido na iniciativa privada, numa pessoa jurídica de direito privado, eles não precisam fazer licitação nem concurso para contratar. O vínculo com o poder público é feito através de um convênio, que é semelhante a um contrato, onde está lá estabelecido qual é a missão, o que ele vai fazer, como ele vai desenvolver, como que as possíveis verbas públicas serão aplicadas, porque aí se vier verba pública, aí vem o controle do controle externo do Tribunal de Contas e ministerial, né? Há também a possibilidade de cessão de bens públicos e cessão de servidores públicos, por exemplo, os servidores federais, se eles quiserem contribuir, tem que ser em horário diverso do expediente, então muitas vezes eles são cedidos, eles desenvolvem o expediente dele dentro da entidade de apoio, desde que ela esteja realmente desenvolvendo o interesse daquela comunidade e focado na universidade e em hospitais públicos. Normalmente, essa é a prática das entidades de apoio. Elas estão ali desenvolvendo pesquisa, extensão, desenvolvendo saúde, muitas vezes na parte de conscientização da sociedade, tá certo? A gente vai passar para a próxima, que eu acredito que seja... Pronto, as organizações, as OS, que está com o Luiz, né, Luiz? Sim, isso. Vamos tentar fazer essa dobradinha, pessoal, para tentar dinamizar um pouco mais, para não ficar só ouvindo a voz do Luiz, depois só ouvindo a voz da Alexandra. Então, as organizações sociais. Característica básica, está aí na primeira linha. São pessoas jurídicas de direito privado que não possuem fins lucrativos. Só que essa característica é comum a todas as entidades que estão sendo estudadas na aula de hoje, né? Não integram a administração pública direta ou indireta. A mesma coisa. Então, vale o que a gente já mencionou anteriormente. Eu vou deixar para dar um destaque, um enfoque apenas no que realmente é diferente, né, para essas entidades, tudo bem? A caracterização enquanto organização social ocorre posteriormente à criação da pessoa jurídica, seguindo os parâmetros da Lei 9.637 de 98. Então, vejam só, isso aqui é importante. Essas entidades, elas existem, né, para promover ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção do meio ambiente, né? Só que nenhuma entidade nasce com o nome organização social. Não. Elas são criadas como associações ou fundações, tá? E depois, em um momento posterior, quando elas se habilitam perante o poder público, elas recebem a qualificação de organização social. Então, o termo organização social, ele é um título jurídico, que é outorgado, né, atribuído a uma pessoa jurídica, ou também é cancelado pelo poder público, né? O mesmo poder público que entrega esse título, que qualifica uma entidade como organização social, é o mesmo poder que pode cancelar, né, retirar essa qualificação. E como é que ela recebe essa qualificação? Bom, nessa lei 9.637/98 existe uma série de requisitos que devem ser preenchidos, né, que serão rigorosamente, ou pelo menos devem ser, né, rigorosamente observados pelo poder público, que poderá conceder essa qualificação, enfim. O fato é que, quando essa qualificação é obtida, essas organizações sociais, elas, sim, quando uma qualificação é obtida, sim, Natiele, viu? Estou dizendo sim, para Natiele. Quando uma qualificação ela é obtida, então, um contrato de gestão pode ser celebrado com o poder público. E é a partir desse contrato de gestão que se dá o fomento público, ou seja, o poder público ele começa a disponibilizar para essa organização social subvenções, né? Recursos, cessões de bens, de colaboradores, etc. Então, o contrato de gestão, e aqui também é outro ponto muito importante, ele tem que, para ele ter validade jurídica, ele tem que apresentar metas a serem alcançadas pela organização social. Porque
a entidade somente terá esse título de organização social, somente terá essa qualificação até o momento em que ela estiver correspondendo às metas previamente estabelecidas no contrato de gestão. A partir do momento em que essas metas não são cumpridas, são negligenciadas, tá? Ou não são, por qualquer razão, alcançadas, então essa qualificação pode ser cancelada. Ora, se elas vão ser controladas pelo resultado, então essas metas elas têm que ser metas mensuráveis. Você não pode colocar uma meta no contrato de gestão, tipo assim, promover a felicidade humana, né? Você tem que colocar metas que sejam passíveis de mensuração, porque é por esse resultado que elas vão ser controladas, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do Ceará, tá? De entidades que foram qualificadas como organizações sociais. Eu não sei se ainda hoje elas ostentam essa qualificação, né? Mas até ano passado, sim. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Eu peguei uma listazinha até considerável para a gente ver até as diversas áreas de atuação. Pelo nome já dá para saber qual a área de atuação de todas elas. Olha só. Vamos ver aqui. Agência de Desenvolvimento Econômico Local, em Pentecoste, Ceará, né? Programa Jovem Empreendedor Rural, Associação Caatinga, Projeto no Clima da Caatinga, né? Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador, Fundação Social Raimundo Fagner, né? Que é um projeto Aprendendo com Arte. Vamos ver aqui mais. Grupo de Apoio às Comunidades Carentes, né? Em Fortaleza. Instituto de Educação Portal, em Pacajus. Agência de Desenvolvimento Econômico, né? Em Pentecoste. Acho que eu já tinha colocado, né? Enfim, parece que ficou repetido aqui no final, né? Ficou. Bom, mas apenas para que vocês percebam, né, que essas organizações sociais, elas acontecem nos diversos níveis da federação, né? Ou seja, no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, tá? Mas o importante é que as metas estabelecidas no contrato de gestão sejam mensuráveis e que essas organizações sociais, de fato, cumpram e atinjam essas metas, sob pena de perder essa qualificação. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa do slide. Falei já sobre a vinculação por meio do contrato de gestão, caráter não exclusivo vale para todas, e, por fim, aqui, atuam em nome próprio, mas com fomento estatal. Segundo o STF, podem contratar com terceiros sem licitação. Então, vejam que são semelhanças, né? Que tocam aí todas as entidades do terceiro setor. Tá? Vamos avançar agora para a organização da sociedade civil de interesse público com a Alexandra. Isso. Pode abrir o slide, Luiz, por favor. Vocês percebam que são empresas que elas não são concorrentes entre si. Cada uma possui uma característica, algum diferencial, e se enquadram como OCIP, como OS, como, enfim. Às vezes, o que ela quer desenvolver seja melhor numa OS, né? O tempo de que ela já existe seja melhor um OCIP, de onde que ela vai buscar fomento, ou, por exemplo, não, ela quer desenvolver a saúde, talvez seja melhor uma entidade de apoio dentro do Hospital X. Não são empresas concorrentes, são empresas que se complementam sempre na busca do interesse social. E aí vem a OCIP. A OCIP, ela é muito semelhante à que a gente acabou de ver com o Luiz, a OS, que é no sentido de que é uma empresa que já existe e ela recebe uma qualidade. Essa qualidade é se tornar uma organização da sociedade civil de interesse público. A característica básica dela, ela já é uma pessoa de direito privado que já tem existência há pelo menos 3 anos. E elas já foram criadas para prestar serviço público não exclusivo para o Estado. A partir do momento que ela já tem essa existência, ela pode pleitear junto ao poder estatal uma ajuda, que é, olha, eu estou desenvolvendo algo que é interesse da sociedade, eu já faço isso há 3 anos, não sou um aventureiro. Então, eu quero essa qualidade para quê? Para ser reconhecido na sociedade, mas também para receber o fomento e as subvenções que nós falamos no começo.
Como que ela firma como que ela ganha essa característica, essa qualidade, esse reconhecimento estatal? Através de um termo de parceria. O termo de parceria é semelhante ao convênio que a gente falou, é também semelhante ao contrato de gestão. São estipulados metas também e que eles precisam cumprir. A missão que ele vai desenvolver é apenas a nomenclatura que vem diferenciada. Lá vai ser explicitado qual a atividade que vai ser desenvolvida, como vai ser desenvolvida e como isso vai ser mensurado. Por que isso? A partir do momento que essa meta não é alcançada de forma reiterada, essa qualidade, essa roupagem que ela ganhou e que garante subvenções, que garante o fomento, que garante muitas vezes até reduções de cargas tributárias, elas são perdidas. A própria capacidade tributária vai cair por terra se ela não desenvolver bem esse termo de parceria, se ela não executar o termo de parceria. E é o que eu coloquei no slide para a gente. O termo de parceria deve desenvolver atividade de caráter não exclusivo do Estado, que também é semelhante às outras, né? Ela também não pode concorrer, tentar substituir a iniciativa privada, ela vem como complemento, como auxílio. Ela promove a assistência social, promoção de cultura, promoção gratuita de educação e saúde, promoção de segurança alimentar, entre outras. Esse item, por exemplo, da educação, vocês podem perceber que lá no Senac acontece muito cursos, e às vezes as pessoas de baixa renda, inclusive, ganham o vale transporte, o vale alimentação para aquele dia, como forma de incentivo à participação dos cursos, né? É coincidente aqui, também acontece esse fomento nas OCIPs. A caracterização enquanto OCIP deve observar os parâmetros da Lei 9790 de 99. Deixa eu colocar aqui, para depois a gente dar uma olhada na lei. Por também tratar de uma qualificação prevista em lei e de competência do Estado, nesse caso, diferente da anterior, esse ato administrativo aqui é vinculado. O que quer dizer? A gente já teve aula de ato administrativo. Quando uma empresa ela atende todos os requisitos da lei, ela já existe há 3 anos, ela exerce função de interesse público, ela atende todos os requisitos, o Estado não pode negar essa nova roupagem dela, essa característica de OCIP. Já a anterior, não. Lá é um ato administrativo vinculado. O Estado é discricionário. No anterior, o Estado dá essa roupagem se ele quiser. Tem uma observação importante. Algumas empresas não podem ser OCIP, que eu coloquei aí para vocês. As sociedades comerciais nunca vão conseguir essa roupagem. Os sindicatos, as associações de classes ou de representação de categoria profissional, por exemplo, uma OAB não vai ser OCIP. O CRM não vai conseguir ser OCIP. As instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de cultos, credos, práticas e visões devocionais e confessionais não vão poder. As organizações partidárias, os partidos políticos e assemelhados também não vão. Acho que cortou aqui, tem mais coisas, mais empresas que não. É uma lista bem completa, já coloco para vocês. Isso é uma vedação legal. Por mais que elas tenham os requisitos, se for uma sociedade comercial, ela vai barrar e não vai conseguir a caracterização de OCIP. A OCIP se vincula ao Estado por esse termo de parceria, mas nesse caso não vem uma previsão de cessão de servidores ou de bens públicos, porque ela já existe, ela já tem um patrimônio próprio, ela já se desenvolve, ela vai receber outros tipos de fomento, divulgação, algum tipo de benefício. Precisa licitar para realizar suas contratações, salvo assinatura com o próprio poder público. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês as outras empresas que não podem ser OCIPs, tá? Deixa um instantinho. São 13 itens. Só um segundo. Aqui. Até o 10. Prontinho. Então, outras, aí, ó, as cooperativas também não vão conseguir, fundações públicas também não, as fundações da sociedade civil, associação de direito privado criadas por órgão público ou fundações públicas, as organizações creditícias, aquelas de crédito, e é importante, uma mesma empresa, ela não vai conseguir dupla qualificação, OS ou CIP, ela vai conseguir uma dessas categorias, tá certo? Então, esse é o que tem de mais diferente da organização da sociedade civil, de interesse público,
Em comum, tem tudo aquilo que a gente já falou, ela visa o interesse social, também tem que ser na justiça estadual, qualquer debate do que ela venha a desenvolver. Ela precisa executar o termo de parceria, e o que tem de mais diferente é o fato dela já ter existência própria, ter todo um patrimônio, ter 3 anos dessa existência, atendendo a todos os requisitos, através de ato vinculado, o poder público dá essa qualificação para ela. E aí, acredito que a gente está encerrando, né, Luiz? Vamos ver. Essa será a última, realmente. Organização da sociedade civil. Eu acho que a essa altura aqui, todo mundo já deve estar, meu Deus do céu, misturei todos os nomes, né? Mas, olha, a gente mistura mesmo, certo? É um tema com nomes muito parecidos, com os tipos de parcerias que são firmadas também muito parecidos. Uns assinam um contrato de gestão, outros termos de parceria. Nós vamos ver agora que esse daqui para assinar 3 instrumentos. Então, um tema como esse, né, com nomenclaturas, com expressões muito próximas, muito semelhantes, ele precisa ser revisitado algumas vezes por todos nós, para que seja bem assimilado, tá? Então, não estranhem se vocês estiverem aí já, a essa altura, super confusos com tantas expressões semelhantes. Isso acontece com todos nós, tá? Bom, organização da sociedade civil. Característica básica, que é a mesma de todas, né? São pessoas jurídicas de direito privado que não possuem fins lucrativos. A criação de uma OSC observa os parâmetros definidos pelo Código Civil, não se tratando de uma qualificação dada pelo Estado, diferentemente do que nós vimos ainda há pouco, né? Nas 2 entidades anteriores. Não é uma qualificação dada pelo Estado. Observados os requisitos legais, não cabe ao Estado autorizar o funcionamento da OSC. Ele tem que autorizar. Tá? O Estado aqui não tem uma ação discricionária, tem uma ação também vinculada, tal qual aconteceu aí na entidade apresentada pela Alexandra. As OSCs podem se vincular ao Estado por meio de, e aí vem, termo de colaboração, termo de fomento, né? Ou também chamado termo de parceria, e acordo de cooperação. Esses instrumentos todos estão previstos na Lei 13.019/2014. Então, vamos lá. Eu vou aqui falar rapidinho sobre esses 3 tipos de instrumentos, porque, muito embora esses nomes, né, eles acabam trazendo uma certa confusão, mas são de conceituação muito simples, tá? Termo de colaboração e termo de fomento, ou termo de parceria. Esse termo de fomento também é chamado de termo de parceria. Todos eles, termo de colaboração e o termo de fomento, os dois, eles visam a finalidades de interesse público, obviamente, senão o poder público nem estaria aqui nessa história, e também de interesse da entidade, logicamente, porque também, do contrário, a entidade não estaria presente, ou seja, são interesses recíprocos, tá? Mas o que marca os dois, além de ser de interesse público e de interesse da entidade privada, é que há um fim último aqui desses termos que são firmados, que é a transferência de recursos financeiros, tá? Só que o termo de colaboração, ele é proposto pelo poder público. É quando o poder público olha para a entidade privada e diz, olha, a tua atividade me interessa demais. A tua atividade, ela vai me ajudar a desenvolver um campo social que está precisando muito de um socorro, de um apoio, de uma atuação mais firme do Estado. Mas eu, o Estado, não posso estar lá presente por razões diversas. Mas você que está mais próximo e tem melhores condições de fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos firmar um termo de colaboração, porque eu, Estado, tenho todo o interesse em tê-la aqui em parceria comigo. Então, quando o interesse parte do Estado, do poder público, firma-se um termo de colaboração. Quando se dá o contrário, quando o interesse parte
o interesse é dos dois, mas quando a iniciativa parte da entidade privada, firma-se um termo de fomento ou termo de parceria, né? Quando a entidade diz Estado, olha só, eu preciso de seu apoio, eu preciso de transferência de recursos financeiros para desenvolver essas atividades aqui, X, Y, Z, para atender essas pessoas carentes, para promover a capacitação dessas pessoas aqui para o desenvolvimento de uma atividade X. Eu preciso socorrer essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas eu não tenho recursos suficientes para isso, mas eu tenho um projeto sério, eu tenho uma atuação séria, eu tenho condições de fazer isso de forma eficiente, mas eu preciso de recursos. Então, quando a iniciativa parte da entidade privada, firma-se o termo de fomento, né? Então, isso que vai diferenciar esses dois termos. E o acordo de cooperação, né? O acordo de cooperação se dá seja por iniciativa do Estado, seja por iniciativa do particular, mas o que vai diferenciá-lo dos outros instrumentos é que, nesse caso, não há transferência de recursos financeiros. O Estado fomenta aquela entidade por outros meios, que não a transferência de recursos financeiros. Tá? E nós já vimos aqui que existem várias outras subvenções, né, que o Estado pode disponibilizar para essas entidades. Bom, existe um mecanismo que o Estado utiliza para selecionar essas entidades. Porque, se por um lado o Estado quer firmar essas parcerias, né, e precisa, não só quer, mas como precisa, para poder ser um Estado assim, eficiente, né, no plano prático, não apenas no plano formal, né, não apenas no plano das promessas constitucionais, mas no plano realmente fático, né, no plano do ser. Então, se por um lado o Estado deseja isso, por outro, há uma infinidade de entidades que também querem firmar essa parceria com o Estado. Mas o Estado, por mais que precise delas para desenvolver certos setores, certas atividades, certos serviços, o Estado também não pode subvencionar a todas. Ele não pode abraçar a todas. Ele faz isso na medida do possível, né? É interessante para ele, mas ele também não pode abraçar todas elas. Existem dotações orçamentárias, existem limitações orçamentárias, né, que não podem ser ignoradas pelo Estado, sob pena de responsabilização dos gestores públicos. Então, o Estado se vale de um instrumento chamado, né, denominado, vou falar denominado, porque o nome do instrumento é chamamento público, senão fica chamamento. Mas o instrumento é denominado chamamento público. O que é esse chamamento público? É um mecanismo de seleção de organizações da sociedade civil, tá? E aí tem lá os critérios objetivos, tipo assim, um editalzinho, em que traz assim quais são os requisitos, as pontuações que essas entidades vão poder ter se apresentarem certas condições, Y, Z. E aí, ao final, por meio de uma seleção com critérios objetivos, o Estado seleciona lá, determina quais são as organizações da sociedade civil que vão, então, firmar um desses instrumentos aqui e serem subvencionados. Esse chamamento ele só é excepcionado em situações em que o Estado não pode demorar para escolher essas entidades, não pode seguir todo um trâmite, né, de seleção para essa escolha. Isso normalmente acontece quando existe uma situação de guerra, de calamidade pública, tá? E aí o Estado realmente precisa agir com muita rapidez. E essas entidades, elas prestam contas, obviamente, como todas as outras, elas prestam contas, né, ao final dessa parceria que é firmada, ou se essa parceria tiver um tempo de duração superior a 1 ano, então, a cada ano, essas entidades devem prestar contas ao poder público. Eu trouxe também aqui um exemplo local, tá? Aqui de Fortaleza. Vou colocar aqui no chat.
que é esse grupo de apoio às comunidades carentes. Quem tiver curiosidade pode acessar esse link depois e ler lá sobre o trabalho deles, né? E sobre a parceria que eles firmaram com o poder público para fomento específico a essa atividade aí, né? De apoiar comunidades carentes, tá? Eu coloquei aqui, ó, o termo, eu já tinha explicado, mas o termo de colaboração e termo de fomento envolvem necessariamente a transferência de recursos públicos, enquanto os acordos de cooperação não a envolvem. As atividades a serem desenvolvidas não podem ser exclusivas do Estado, mas isso vale para todas as entidades, devendo ainda preservarem a característica de serem de interesse público. Isso também vale para todas as unidades, né? Bom, em termos de exposição de conteúdo, a gente encerra por aqui, mas a gente segue aqui com vocês à disposição para o esclarecimento de dúvidas, caso vocês tenham, tá? Então, e importante, só para complementar, para fechamento da aula, às vezes você quer conhecer mais alguma dessas empresas que fazem parte de uma OS, de um OCIP, de um OSC, e aí como é que eu faço? Você pode entrar no site, por exemplo, o Ministério Público, que é um controlador também, ele apresenta lá a listagem das empresas, em termos de OCIP. Só no Ceará, em Fortaleza, nós temos 169. É uma gama de empresas tentando desenvolver esse interesse público, né? E tem as mais conhecidas, no caso do Serviço Social Autônomo, o Luiz trouxe as 5 principais, né? E estamos aqui à disposição para, se vocês quiserem saber mais um pouco ou debater o assunto, tá bom? Obrigada pela atenção. Sim, Aline, eu vou mandar para vocês, tá? Os slides, e depois o professor Felipe também vai disponibilizar a gravação da aula, mas eu mandarei sim todos os slides ainda hoje, ok? Olha, muito obrigado. Vocês são muito carinhosos, vocês são realmente muito especiais. Uma turma que participa mesmo aqui pelo chat, conversa, indaga, e valoriza, né, a apresentação que o professor traz, que a gente está trazendo. Enfim, a gente só tem gratidão mesmo aqui para vocês, por vocês. Bom, então, como não há perguntas, eu vou formalmente aqui encerrar, tá? A aula, e mais uma vez dizer a vocês assim, muito obrigado mesmo pela oportunidade que vocês nos deram, né, de fazer essa apresentação. E a gente espera sinceramente que esse tema ele seja de alguma forma útil para vocês, para os estudos, para o trabalho, ou até mesmo para o conhecimento, né, de vocês enquanto cidadãos que muitas vezes estão ali próximos a essas atividades, mas não conhecem os meandros, né? Como tudo isso se dá, como essas atividades são fomentadas, como elas são criadas, qual a responsabilidade de cada uma delas, né? E que, quem sabe, vocês possam, inclusive, integrar, posteriormente, uma dessas entidades para desenvolver esse trabalho tão bonito que vem sendo desenvolvido há alguns anos por entidades sérias, né, que trabalham realmente com muito carinho para prestar esse serviço social em parceria com o Estado. Então, Alexandra, você quer fazer alguma colocação? Não, agradecer a oportunidade, espero que tenha contribuído para realmente, nem que seja enquanto cidadão, né, entender realmente como é que isso acontece, entender que essas são empresas, não se confundem com as ONGs, que as ONGs não têm um disciplinamento dentro do ordenamento pátrio, mas todas essas têm. Então, existe uma gama de opções de contribuir com a sociedade. São as entidades paraestatais, ou seja, estão ao lado do Estado, para contribuir mesmo com a sociedade. Então, espero que tenha ajudado, seja no estudo de vocês para a cadeira, para concurso ou para a vida mesmo. E estamos à disposição também no grupo. Obrigada, Luiz, também. Obrigado também, Alexandra. Você é uma parceira incrível. Então, tchau, pessoal. Uma boa manhã, um bom resto de dia para vocês.